uma contenda. A palavra de Deus é bem clara quando Josué, o grande capitão do exército de Deus, Josué é aquele que substitui Moisés, Josué é aquele que ouve Deus falar da sua chamada, e da chamada de Deus em relação à vida de Josué. A pessoa de Josué estava em jogo, mas o propósito era o povo. O propósito era viver uma aventura de vitória, porque vitória só tem quem é puro, vitória só tem quem é verdadeiro, vitória só tem quem é sincero, vitória só tem quem é leal. A palavra santificação, ela vai abranger tudo isso, irmãos. A santificação, quando alguém consegue alcançar a santificação que a Bíblia oferece para nós, através da palavra, ele é sincero. É difícil alguém que é sincero e leal não ser uma vida santa. Mas a santificação, ela não é um título que nos coloca acima de uma pureza absoluta. A santificação é a doutrina que rege em nós uma pureza, uma condição de viver com Deus. E quando eu observei isso, não quero ser muito extenso, eu entendi que Josué estava no ponto que Deus queria. Deus não escolhe qualquer um. E quem Deus escolhe, escolhe para santificar. Quem Deus escolhe, escolhe para purificar. E quando Deus escolhe Josué, Josué já estava preparado para ser o líder que Deus queria. A Bíblia diz que Josué já vinha acompanhando Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés morre, o Senhor se aproxima dele. E eu fico pensando, como é a relação de um Deus santo com alguém que Deus projeta nele um propósito. E Deus olha para Josué e se sente bem à vontade com Josué. O problema de Josué não é impureza espiritual, o problema de Josué não é impureza sexual, o problema de Josué não é impureza social, o problema de Josué não é relacionamento com outros deuses. O problema de Josué só era um: Deus incentivá-lo. Deus dizer para Josué: dá para ir, dá para alcançar, eu serei contigo, eu serei na tua vida. Tão somente esforça-te. A quê? Esforça para a luta? Não, na peleja tu não tem que pelejar. Se esforça para se manter na minha presença puro, santo. E a condição para isso é única. O remédio que você vai tomar é: medita na minha lei, e na minha lei medita de dia e de noite. O remédio para quem quer ser puro na presença de Deus é a Bíblia Sagrada, é a leitura da Bíblia, é a meditação da Bíblia e praticar o que ela diz. Que não é fácil. Josué pega uma tarefa das mais difíceis, porque Josué tinha que sair da batalha no campo. Josué vai ser considerado um dos maiores guerreiros da Bíblia. Josué vence 31 reis, representado, meus irmãos, 31 nação. Ele venceu 31 reis, ele venceu 31 desafios, ele venceu 31 batalha, ele venceu 31 guerra. Mas o Senhor diz para a gente na Bíblia como é que ele alcança isso, como é que ele vence isso, como é que ele entra em Jericó, como é que ele vence os gibeonitas, como é que ele vence os midianitas, como é que ele vence os amalequitas. Como vencer no mundo tão terrível? Como vencer cercado de tamanhos inimigos? A gente vence porque Deus está conosco. E para Deus estar conosco, a gente tem que saber a senha. Qual é a senha? Santificação. E ele pegou a senha. Tanto é que quando ele ia começar a liderar, ele não se preocupa com guerreiros, com guerrilheiros, com cavalo de guerra, com armamento. A primeira coisa que ele faz, capítulo 3, que ele vai fazer depois de uma batalha ferrenha, quando ele entra e envia os espias, e os espias voltam para a primeira peleja, para a primeira batalha, que era Jericó. A Bíblia diz que ele então chama o povo e diz: ó, para a gente vencer tem que ter uma condiçãozinha aí, para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente comprar um novo templo, para a gente comprar uma nova igreja, para a gente comprar um terreno, tem que ter um segredinho.
santificai-vos. Santificai-vos. A tarefa do povo escolhido era de grande responsabilidade, ousadia e risco. Mas Josué chama o povo, chama todos eles, diz: se preparem para entrarmos na terra prometida. Esse vai ser a nossa maior conquista. Esses 31 reis não será ainda o grande trunfo. Eu venci uma batalha aqui, eu derrotei outra ali, isso é glorioso, mas o maior trunfo vai ser a terra prometida que está nos esperando. E como é que ela entra lá? Só entra santo, só entra puro, só entra salvos, só entra redimidos, só entra lavados, só entra crente sincero. Não adianta brincar de ser. Então, para entrar na terra prometida, deveria ser tomada uma posição. E ele rapidamente descobre que Deus não tem comunhão com impuros. Ou é santo, ou é santo. De que lado você está? Refletindo um pouco a posição que a gente tem que tomar diante de Deus para alcançar vitórias. Vitória não é vencer uma batalha aqui, vencer outra ali, ficar por aqui mesmo. A maior vitória que o povo de Deus vai obter é quando ele vier e Deus encontrar santificação na vida do povo. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não é ser o santão amigo, quer ser melhor que todo mundo. A palavra santificação, ela tem a definição de separados do pecado para seres do Senhor. Então é duas separações que tem para que se haja a separação, melhor, a santificação em nós. Duas separações: primeiro se separar do pecado e se separar para Deus. Como é que é? É se separar do pecado e se separar-se para Deus. É dizer: pecado, eu não te quero, mas Deus, eu te amo. É dizer: pecado, sai de mim, mas dizer: Deus, me abraça, eu sou pequeno, quero vencer. Havia um perigo ali muito grande. Havia um perigo físico de todo mundo morrer. Então, mediante o perigo da derrota e morte, o caminho é trazer o povo para uma instrução. Em meio ao perigo de se perder, a terra prometida ainda não estava totalmente no foco. O caminho havia inimigos. Mas, meus irmãos, antes de vencer inimigos, nós temos que fazer pactos com Deus. Aliança com Deus. E o que Deus quer? Deus quer que eu seja rico? Não. Deus quer que eu tenha uma fortuna exata? Não. Deus quer que eu seja o melhor vizinho do bairro? Também não. Deus só quer que nós sejamos santos. Eu falei o quê? Santos. Separados. O diabo não tem medo de você porque você tem dinheiro. O diabo não tem medo de você porque você tem 2 ou 3 faculdades. O diabo não tem medo de você porque você vai no monte toda semana e ora quase 3, 4 horas, 5 horas no monte daí. Isso é maravilhoso. O diabo, ele treme quando vê um crente separado. Um crente separado. Um crente separado. Um crente que adora. Um crente que louva. Um crente que exalta e não se envolve com o pecado. E é interessante, irmãos, que as maravilhas só vão acontecer. As maravilhas só vão acontecer quando o povo entender que deve buscar o viver em santidade, o viver separado. E olha que naquele tempo a tentação era muito grande, porque eles estão vindo de um deserto. Um grupo já havia morrido no deserto. Um grupo que saiu com Moisés já tinha morrido no deserto porque se envolveu. Então a palavra santificação, segundo eu li aqui, Paulo ensinando que Deus é Deus quem quer que nós nos santifiquemos. Por quê? Porque Deus não quer que nós morramos. Deus não quer que nós desfalecemos.
Nós um dia tomamos uma decisão de seguir ao Senhor e dizer: agora o caminho é se santificar, ou seja, é se separar. Se separa. O caminho é um só, é Jesus. A porta é uma só, é Jesus. A vida é uma só, é Jesus. A vitória vem de Jesus. Levante as tuas mãos e glorifica a Deus. O grande problema, irmã Maria José, é que a gente está vivendo uma geração totalmente confusa. A geração que quer estar com o pé na santificação e quer estar com o pé na folia. Quer estar com o pé na santificação da igreja, é porque a igreja dá bênção, porque a igreja ora, mas quando a coisa acontece, ele vai embora e bota o pé na bagunça, pega o pé no pecado, e Deus não quer isso, Deus quer salvar. Um dos aspectos da santificação bíblica é exatamente salvar para santificar. Deus não santifica primeiro para salvar depois. Deus salva primeiro para santificar depois. Nós não viemos para a igreja bonzinhos. Nós viemos tortos, cheios de defeitos, cheios de imundícia. Aí Ele salvou. Depois que Ele salvou, aí o sangue dele veio e purificou. A obra que Deus em nós opera é dupla, aí é verdade. Deus opera uma obra dupla, salvação e santificação. Entra no processo na vida do crente, e isso é representado por Jesus na cruz do Calvário. Jesus está na cruz do Calvário para quê? Para salvar, para depois santificar. E isso é representado quando o seu lado é furado. Quando fura o lado de Jesus, sai dois elementos: sai água e sangue. A água representa a santificação e o sangue representa a justificação. Jesus morreu na cruz para nos justificar e nos fazer ser santo. Quer ver como isso é verdade? Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 12 ou 14, ele diz assim, ó, bem claro, ó: porque Ele nos elegeu e nos predestinou e nos santificou. Como é que é? Ele nos elegeu e nos predestinou e nos santificou. Ou seja, eleição é escolha, escolheu. Predestinação, a vontade dele. E a santificação é um propósito que Ele tem para cada um de nós. Porque no céu não entra pecado. Vou repetir: no céu não entra pecado. Vou repetir: no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Há uma exortação de Paulo em Tessalônica, quando diz assim: não façam que nem os gentios, porque eles erram, e eu posso até complementar: erram por ignorância, mas vós não sois gentios. Vós sabem a diferença entre a direita e a esquerda. Vós já sabem o que é santo, o que é impuro. Vós já sabeis o que é pecado. Vós já sabeis o que é imundícia. Então não façam que nem eles. O juízo começa pela casa de Deus. Como é dura essa palavra, mas é a verdade. A salvação trouxe para a nossa vida justificação, salvação e santificação. A água que sai do lado de Jesus fala de santificação. E como é esse processo, Luando? É santificação, obrigado, Tiago. É santificação pela palavra. João 17, assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Pai, santifica. A água representa a palavra. Quem quer água aqui esta noite? A água que purifica, a água que lava, a água que santifica, a água que nos permanece limpos. Então, verdade isso, quando Jesus dá o sermão no monte, ensinando os discípulos: bem-aventurados quem fome e sede, bem-aventurados misericordiosos. Aí ele vai na santificação, porque não vai dar para entrar sujo. Bem-aventurados limpos de coração. Limpo de coração. Ele tem um coração bondoso. Ele tem um sorriso sincero. Ele não tem um punhal na mão. Ele não tem uma mentira nos lábios. O limpo de coração, ele tem a verdade no seu íntimo. Se ele não gostou, ele não gostou.
Se ele gostou, ele diz gostei. E quando ele diz gostei, alguém sabe, se não é tão puro que o gostar dele já é uma verdade absoluta que purifica a minha vida. E é tão bom você ficar ao lado de gente que tem coração limpo, né? Quem tem coração limpo, alguém vai ser, não está falando de você. Não, aquele irmão tem coração limpo, eu conheço ele. Como isso? As características de alguém que tem o coração limpo são extraordinárias. Quem tem coração limpo não precisa se esconder na aba de ninguém. Quem tem coração limpo não precisa ficar preocupado com o dia do arrebatamento. Quem tem coração limpo, ele canta com alegria: volta Jesus, volta Senhor Jesus, oh glória a Deus. Quem tem coração limpo está guardando a volta do Senhor. Alguém está guardando a volta de Jesus aqui ainda, irmão? Então Josué, ele faz uma ordenança, mas é um convite. Josué não obriga ninguém, não obriga, porque essas coisas não se obrigam, essas coisas se convidam. Vamos nos santificar mais, irmãos? Que convite, né? Vamos nos santificar mais, irmãos? Vamos nos separar mais do pecado, irmãos? Vamos nos separar mais para Deus, irmãos? Vamos envolver mais com a obra de Deus, queridos? Vamos orar mais? Vamos para a campanha de jejum? Vamos dobrar mais nosso joelho como era a igreja primitiva? Você sabe que eu sou crente há um bom tempo, né? Eu sou crente há muito tempo. Sou crente há mais de... Eu sinto a diferença da igreja de hoje para a igreja de ontem. Olha para cá. A igreja de ontem não tinha tanta liberdade a nível de costumes. Os pastores não deixavam botar calça comprida. Os pastores não deixavam botar camiseta no culto. Dirigentes da igreja tinha que vir de perna, gravata e camiseta por baixo. E a era do chapéu. E a era da bengala. O chapéu era característica. Tinha igreja que tinha que espreguinar, todo mundo colocava o seu chapéu, até gente nova. Era costume. Eles tinham uma ideia de santificação estereótipa. Aquela santificação de roupa, contra maquiagem. O tempo passado a gente cresceu um pouco, entendeu um pouco mais, que não é isso que impede a santificação. A santificação na vida de alguém é impedida pela ausência, pelo vazio do caráter, do bom caráter, pelo vazio da personalidade curada. Porque o cristianismo é isso. Você recebe Jesus, recebe uma nova vida, um novo caráter, um caráter transformado. O que é sim, você fala que é sim. O que é não, você fala que é não. Você não vive de mentira. Você não vive de conversinha. Você não vive de grupinho. Você não vive de faccionismo. Você não vive de desobediência. Você não vive de facção. Você não vive de rebelião. Você vive de pureza na alma. Você não fica preparando cilada para ninguém. A santificação que é operada em nós é algo interior. Permita, não é um processo da psicologia, é um processo do psique. É uma transformação que vai lá no interior e que faz você não ser mais aquele bravo, aquele valente, aquela pessoa que não leva o desaforo para casa. Irmãos, quando a gente recebe uma santificação verdadeira, bem-aventurados os mansos, ele não é frouxo, mas ele é manso. Ele não é frouxo, mas ele é manso. Consegue olhar para o teu irmão que está ao teu lado da igreja? O negócio não é ser frouxo, mas é ser manso. Como é que é? É ser manso. Ser manso. Eu não sou frouxo, não. Eu não preciso ser bravo. Eu sou verdadeiro. Eu não falo por trás. Quem vive uma vida santificada não vive de conversinha por trás. Quem vive uma vida de santificação, ele erra, mas erra tentando acertar. Ele é um Pedro na vida, mas ele quer contribuir. Ele é um Pedro na vida, mas ele é verdadeiro. Ele erra, mas não erra para derrubar. Ele erra tentando ajudar. A santificação é assim. E quando a gente vê isso, irmãos, uma igreja que quer experimentar os sinais e prodígios e as maravilhas que Josué está oferecendo ali, ela precisa se santificar. Essa não é uma mensagem para a gente ficar de muito glória, não.
Essa não é mensagem para mexer com nossa parte do esterelismo pentecostal, mas é uma mensagem para a gente refletir, a gente pensar: será que eu estou pronto para entrar na terra prometida? Será que eu estou preparado? Aqui na igreja eu sou santo na igreja, mas é fácil ser santo na igreja. Na igreja é fácil dar glória a Deus, aleluia. Na igreja, entre os crentes, bancava então com um crente, é fácil, é a coisa mais fácil do mundo. A maior dificuldade é vencer a loura que vem com o shortinho pequenininho na tua frente, desculpe aqui, rebolando, e aí você fica: aí é que eu quero ver o crente, aí é que eu quero ver a pureza. Ele olhar aqui e dizer assim: não estou vendo nada, eu não estou vendo nada, não vejo ninguém na minha frente. Pastor, é possível? Sim, é possível quando Cristo domina a nossa alma, nosso espírito. E para Ele dominar, eu tenho que me entregar para Ele. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele. Pastor, é possível alguém crer na Bíblia aí? Diga amém. Está muito fraco. Alguém crer na Bíblia aí? Diga amém. É possível, pastor? O que dirá do Santo José? Santo José do Egito. A mulher ficou nua, irmã Denise. Vamos ver se ele é puro mesmo. Vamos ver se ele tem essa qualidade de se separar do pecado. Eu quero você, mas eu não te quero, não quero você é você, não quero, não quero você. E quando ela preparou o bote final, ele correu, fugiu. E aí Paulo diz assim: ó, você quer ser santo mesmo? Foge da aparência do mal, foge da prostituição, foge da mentira, foge da fofoca, foge da miséria, da contenda, foge do disse-me-disse, foge, aborrece o mal, foge da inveja, não te indignes por causa do malfeitor, foge do ciúme, lute contra o ciúme. Hoje, a geração de hoje está muito fácil, a gente está com saudade. A gente fala da geração passada, irmãos, que era aquela coisa muito rígida, mas eu trago uma notícia para vocês: toda aquela rigidez, pelo menos parece que Deus aceitava, que com toda aquela rigidez que tínhamos, batismo com o Espírito Santo acontecia. Com toda aquela rigidez que a gente critica hoje, um velhinho daquele que nem sabia falar direito: ó, Jesus está aqui, Jesus está aqui. E quando ele fala Jesus está aqui, a cura acontecia, a libertação acontecia. Então o negócio está no posicionamento diante de Deus. Levante as duas mãos nesta noite. Levante as duas mãos nesta noite e abra a tua boca e dê glória, porque Deus pode fazer algo aqui hoje. O 20 de Josué vai trazer para nós que o negócio é nos separar do pecado. Mas se separar do pecado, ele tem dois lados: tem um lado positivo, tem um lado negativo. Separar do pecado no sentido negativo da santificação. Separar do pecado no lado negativo da santificação. Trata-se de fazer melhor. Trata de exatamente separar do pecado no lado negativo da santificação. Assim, trata-se de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, não poder mexer naquilo, não poder falar aquilo. Santificar-se do pecado vai trazer um sentido negativo da santificação. Quando vem a ordem: não pode pegar isso, não pode falar isso. Não, mas foi só um palavrãozinho, tem nada não. Não pode falar isso, porque para Deus, assim como não tem pecadinho nem pecadão, não tem palavrão nem palavrinha. Tudo é pecado. Acepção de pessoa é pecado. Preconceito é pecado. Humilhar alguém é pecado. Pisar em alguém é pecado. Desfazer de alguém é pecado. Não querer ou querer ser melhor que alguém é pecado. O que Deus quer de nós? Deus quer que sejamos
era Deus, se encarnou-se entre os homens, cheio de graça e verdade, e andava no meio dos pecadores. Aonde? No meio dos pecadores. Mata! Atira a pedra! Mata ela pecou! Foi pega no adulterando! Jesus está perto, escrevendo na areia. Aí alguém... Olha Jesus aí, vamos fazer uma pergunta para ele. Vamos fazer? O que tu acha, Jesus, disso aí? Te mata ou não mata? Jesus parou um pouquinho. E Jesus pensou, Tiago, se eu mandar matar, eu prego a vida, eles vão me chamar de assassino. Se eu mandar liberar, vão me chamar de prostituto, que colabora com a prostituição. Eu vou fazer uma coisa nem outra. Quando a santificação está na gente, a gente não precisa reagir, a gente não precisa atacar, a gente também não precisa se defender, porque quem tentará acusação contra o escolhido? Jesus começa a escrever, ele vai escrevendo, e quando ele começa a escrever, Jesus fala assim: quem não tiver pecado, então atire a primeira pedra com vocês mesmos. E diz a Bíblia que foi saindo um por um, a santidade de Jesus incomodou. A santidade de Jesus mexeu na consciência deles. Deus manifesta a sua santidade para nossas vidas, para mostrar o quanto nós somos inadequados. Vocês viram o texto de Isaías, capítulo 6? O texto de Isaías, capítulo 6, é exatamente isso. Isaías não era profeta, gente? No capítulo 1, Isaías não escreveu já a sua profecia? Do livro dele? No capítulo 2 não escreveu? No capítulo 3, no capítulo 4, então ele fala das uvas, dos pinheiros, uva verde que apodrece bem, metendo cor em Israel. Aí no capítulo 6, versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor, mas não tinha visto antes, não. Eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, e os seus séculos enchiam o templo. Ele tinha animais que estavam em cima deles, que tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, mas a boca não estava fechada, porque diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Calma aí, aonde Deus está, a santidade está. Aonde a santidade de Deus está, a sua glória também está. Eu posso afirmar: se Deus está aqui, a sua santidade também está aqui, e a sua glória também tem que estar aqui. Pastor, mas que negócio é esse? Que aonde a santidade de Deus está, ele não fica, irmão. Ou fica um ou fica outro. E a lei diz que sai o menor. Isaías, que era o menor, falou: eu não posso sair. Ai de mim, que vou perecendo, porque diante da santidade dele, eu descobri que eu sou um homem de lábios impuros. A santidade de Deus nos constrange, a santidade de Deus nos incomoda. E aí eu descobri que nós não somos simplesmente seres humanos comuns. Repita comigo: eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não ouvi, diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Então Deus habita em você. Então a santidade de Deus tem que te constranger a cada instante. A santidade de Deus tem que te incomodar. Ele está em você quando você fala uma maldade de alguém. Porque a gente tem essa tendência, né? Alguém cantou errado, alguém pronunciou a palavra errada na música, a gente aproveita, né? Mas se a santidade está em nós, rapidamente, meu Deus, me perdoa, Senhor, eu não devia ter ido disso. Jesus me acode. Jesus falou assim: muito bem, porque amanhã vai ser você. Mas Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear também se fará. Quem ri hoje de alguém se prepara, amanhã vão rir de você. Quem fala de alguém hoje se prepara, alguém amanhã vai falar de você. O grande problema às vezes é a terceira idade. Hoje pisam tanto nos velhinhos. Os irmãos vão envelhecendo, ninguém dá um abraço. Os irmãos vão envelhecendo, é pecado. Os santos se incomodam com todas as gerações. Os santificados se incomodam com as crianças. Os santificados se incomodam com os pré-adolescentes, os adolescentes, com os jovens, com os maduros. Mas os santificados se preocupam com os anciãos.
Por quê, pastor? Porque amanhã tu vai ser ancião também. Amanhã tu vai ficar velho. Amanhã tu vai estar com a mureta na mão. De repente até se rastejando. De repente até pedindo ajuda. Mas o que você plantou durante a vida, santificado? O que você plantou durante o período que você andava, que você falava, que você caminhava? Os santos em Deus se preocupam com aqueles que estão com problemas. A gente julga a santificação de alguém pela aparência. Vê uma varoa toda ataviada, ele pesa a cabeça, meu Deus! Jesus da glória! E a gente quebra a cara quando lê a parábola do bom samaritano. O bom samaritano diz que alguém foi para uma cidade e foi assaltado. Escute, estou terminando. E na cidade ele foi ferido, ficou ferido no caminho. E o ferimento dele impossibilitava ele de andar. E daqui a pouco ele viu no caminho e veio lá um crente, um santo, o que fala labalabalaia, juriandalaia, o que pisa no mistério, só que ele falou, estou salvo! Que era o sacerdote pulou por ele. Quebra de código para santificado. Santificado tem que parar, santificado tem que ajudar, santificado tem que estender as mãos. Olha a decepção, ferido. Aí ele olha lá embaixo, vê o levita, com a viola na mão, o baixo na mão. Nunca vou passar por isso. Vem o levita. E o filho está agora, estou salvo, porque lá vem um santo levita de Deus. O levita vai e falou, não, quebra de código. O levita santificado, ele tem que entender que a sua música que ele canta é uma música genuína, pura, e ela pode libertar alguém que está preso no cadeia. Eu só canto, eu só toco para públicos, eu só toco para grandes públicos, eu só toco se me pagar, eu só toco por dinheiro. Quem diz que o santo vai receber alguma coisa aqui na terra pelo seu louvor? O filho está lá dizendo, acabou a minha vida. Ele olha lá embaixo, ele reconhece, não, aquilo ali é um samaritano. Se quem poderia fazer, se quem tinha um título de crente, se quem tinha um título de santo não fez, esse aí vai fazer. A gente não deve julgar a santificação na vida de uma pessoa pela roupa. Pelas línguas estranhas. Coração é uma terra estranha que ninguém conhece, só Deus. A bondade que o homem tem que construir dentro de si é no seu coração, é no seu íntimo, no seu interior. Lá vem o samaritano. O samaritano já tinha visto de longe e olhou, falou, o que é isso? Talvez o filho deve falar, vai embora, ninguém me ajuda, não perca tempo comigo, ninguém me ama, ninguém me quer. O samaritano falou, calma aí, mas peraí. Não, a gente não pode ter comunhão. Não, a nossa comunhão não está baseada em letras, em títulos. Nossa comunhão está baseada no amor. Alguém ama aqui esta noite? E ele pega o samaritano pega o rapaz e cuida do rapaz. Uma igreja que quer experimentar os sinais e prodígios de Deus precisa se santificar. Não é uma santificação no sentido técnico, não é uma santificação no sentido superficial, não é uma santificação para ganhar cargo na igreja. Está na época de levantar o breu, quero ficar crítico pra caramba. Está na época de dar cargos na igreja, fala língua estranha, bota terno e gravata, chega cedo. Não é superficialismo, não, senhor. Tem que ser uma verdade, tem que ser uma conversão genuína, não pode ser algo natural, é separar-se para um fim especial. A santificação que Deus oferece aqui esta noite é por amor à sua vida, é para salvar a sua vida, para tirar você do inferno e levar
para colocar você no lugar, numa posição onde alguém vai olhar para você e falar: ali vai um homem de Deus. A santificação técnica não é o contato físico. Não é o contato físico. Não, Senhor. A santificação que eu prego aqui esta noite, que Josué ofereceu para eles, santificar não é apenas um contato em fazer parte, não é fazer número. É uma santificação que vai gerar em nós comunhão. Eu olhar para vocês e dizer: eu te amo em nome de Jesus. Alguém consegue fazer isso? Eu te amo porque a santificação está em mim. Aperte a mão de alguém e diga: meu amor, você transcende. Oh, glória a Deus. Pastor, eu nunca vi essa mulher. Não precisa ver. Aí já está começando um processo de transformação na sua vida. Então eu entendo que, apesar de Josué falar santificai-vos, eu entendo que ali estava acontecendo um processo de santidade. Porque santidade é um estado e santificação é um processo. Se alguém quiser ver a Deus, tem que passar por esse processo. Uma mudança, uma transformação, uma nova maneira de viver. Como é que temos vivido hoje? Diz por aí que quer conhecer alguém, dá o quê? Dá poder para ele. Eu vou repetir isso: quer conhecer alguém, dá o quê? Poder para ele. Quer conhecer alguém? Dá liberdade para ele agir. Se ele for santo, ele age dentro de um padrão de humildade, de simplicidade e de respeito. A gente, quando abre a nossa casa para alguém, a gente descobre quem é a pessoa que está entrando na nossa casa. Pelas suas atitudes, pelo seu jeito, pela sua educação, pela sua simplicidade, pela sua honestidade, pela sua maneira simples de conduzir. Existe uma coisa chamada educação, que em nosso meio é chamada educação cristã. E é educação cristã porque a gente aprende com a Bíblia. A gente aprende a se relacionar, a gente aprende a dar um bom dia, a gente aprende a dar uma boa noite, a gente aprende a dizer muito obrigado, a gente aprende a dizer desculpa, vou melhorar, perdão. A gente aprende a dizer errei. A gente aprende a se colocar na posição do outro. A gente aprende. E quando a gente aprende isso, já estamos no caminho da eternidade. O projeto hoje é santificai-vos. Santificai-vos. O escritor aos Hebreus falou bem claro: segui a paz com todos. E ele emenda: e a santificação. Segui a paz com todos. E a santificação. O melhor lugar para você ver essa relação de paz e santificação é a igreja. A igreja, o crente fala com todo mundo. O crente abraça todo mundo. O crente confia em todo mundo. Eita, povo bobo! Eita, povo difícil de ser enganado! Não, Senhor, nós não somos enganados. Nós somos educados na santificação do Senhor. Nós sabemos abraçar. Nós sabemos dar voto de confiança. A santificação está aqui nesse templo. A santificação está na vida desses pastores aqui. A santificação está na vida dessas irmãs, na vida desses jovens, na vida dessa igreja. E o grito de cada um aqui esta noite é: povo que está aqui esta noite, santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Levante a tua mão e grite comigo: santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Por quê, pastor? Porque esta é a vontade de Deus. Incline a sua cabeça. Esta é a vontade de Deus. É tempo de santificação, crente. É tempo de santificação, meu amigo. É tempo de separar. Feche teus olhos. Eu vou falar 1 minuto só e vou passar o microfone.
Eu estou tentando largar o jogo. Eu estou tentando largar as drogas. Eu estou tentando largar a violência, a prostituição. Não consigo. O Senhor te oferece hoje um caminho especial. O Senhor te oferece o caminho para você ser liberto, para você ser puro, para você ser uma pessoa decente, para você ser feliz, para você ser salvo. O Senhor está te oferecendo hoje aqui a oportunidade de ser salvo. Abre o olho e olhe para cá, por gentileza. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual dos senhores aqui esta noite ainda não é cristão? Levante as mãos só para me conhecer. Ainda não é cristão. Deixa eu ver, tem 2 ali, tem 3, mais alguém? Você aceita uma oração aqui hoje? Aceita? Aceita? Você que levantou a mão? Aceita uma oração? Vem cá, vou orar com você. Você aceita, moça? Aceita? Vem cá. Vem orar pela tua vida. Você que ainda não é cristão, eu queria apenas orar por você. Aceita uma oração? Se não quiser, não vem. Eu falei 4 vezes, mas por insistência mesmo. Obrigado, irmão. Você aceita uma oração? Mais alguém aceita uma oração? Deus te abençoe. Mais alguém que não é cristão aceita uma oração? Pastor, eu aceito. Por que eu aceito? Porque eu quero uma mudança de vida, não é isso que você está falando? Eu estou aceitando a oração porque eu aceito uma mudança. Às vezes eu tento, mas não consigo. Às vezes eu luto, mas não consigo. A gente que é crente muitas vezes luta e cai no caminho. A sorte é que a gente se levanta. A gente sabe o caminho. Imagine quem não tem aquela intimidade. Você aceita uma oração, não aceita? Você quer uma mudança de vida? Uma transformação? Mas sabe que para haver essa transformação, santificação, o posicionamento é teu e não de Deus? É teu. E às vezes falta em mim a coragem.